Bora te atualizar também sobre o futuro de Oscar. Te atualizo sobre o São Paulo com números bem positivos do ponto de vista financeiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A pergunta que todo São Paulino se faz é: Oscar vai ou não se aposentar? Havia uma certeza de que sim, quando o atleta precisou ser levado ao hospital e ficou por quase uma semana internado, enquanto se investigava o que aconteceu durante testes físicos. De olho em 2026, constatação de que ele sofreu uma síncope vasovagal mudou um pouco o quadro. E a percepção de pessoas próximas ao Oscar é de que a decisão ainda não está tomada. O Caio Ribeiro, muito amigo do Oscar, chegou a cravar na Globo, no auge do episódio da síncope vasovagal, que o Oscar se aposentaria. Vinha uma pressão muito grande dos familiares para que o Oscar parasse. Mas como o diagnóstico não foi tão complicado, a família do Oscar deixou de pressionar, e a decisão será do jogador, que ainda não se sentiu confortável para decidir sobre a aposentadoria ou não. O São Paulo não vai se apressar e nem vai pressionar o jogador. A decisão será única e exclusiva do Oscar. Se o Oscar quiser parar, o contrato será rescindido e o São Paulo economiza mais de 60 milhões de reais em salários até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Oscar é o jogador mais bem pago do elenco tricolor. Caso contrário, se o Oscar decidir continuar, o São Paulo segue com o atleta de forma normal. Só para completar em relação ao tricolor, vitória por 2-1 contra o Juventude. Nesse domingo, diante de só 6 mil pessoas na Vila Belmiro, levou o São Paulo para a 8ª colocação de forma isolada do Brasileiro. O tricolor tem 48 pontos contra 45 de Bragantino e Corinthians, 44 do Galo, 43 do Grêmio. Esse 8º lugar pode valer vaga na pré-Libertadores se Grêmio, ou melhor, se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil. Isso porque eles já fazem parte dos 7 primeiros colocados e o G7 viraria G8. Nesse caso, o São Paulo, terminando em 8º, teria a chance de disputar a pré-Libertadores. Próximos jogos do São Paulo. O tricolor ainda enfrenta o Fluminense fora de casa, esse é o mais complicado dos jogos que o São Paulo ainda faz. Depois, o São Paulo recebe o Internacional e visita o Vitória no Barradão. A próxima rodada tem o Bragantino recebendo o Fortaleza e o Corinthians recebendo o Botafogo. São Paulo vai ter que torcer para que Bragantino e Corinthians tropecem, além de eventualmente tentar fazer ponto no Rio de Janeiro contra o time de Zubeldia. Desde que o Zubeldia foi contratado pelo Fluminense, o tricolor tem 100% de aproveitamento como mandante. Bora falar agora sobre o São Paulo, que tem motivos para comemorar, pelo menos em relação ao aspecto financeiro. A introdução do FIDIC garantiu uma redução na dívida tricolor e eu quero apresentar esses números divulgados pelo relatório da Outfields. A Outfields, só para você entender, é uma empresa parceira da Galápagos. Galápagos é a responsável por, junto ao São Paulo, fazer o FIDIC. O tricolor teve uma redução de 56 milhões de reais da sua dívida em relação a dezembro de 2024 para o último levantamento divulgado no 3º trimestre de 2025. O saldo negativo passou de 968 milhões de reais para 912 milhões. Com um detalhe importante, a maior queda nessa dívida se deu justamente em relação a dívidas bancárias. São aquelas mais preocupantes, que causam juros enormes. São Paulo tinha uma dívida bancária de 259 milhões de reais, a última atualização apontou 216 milhões. Importante registrar, porém, que o FIDIC tem algumas amarras que obrigam o São Paulo, por exemplo, a vender atletas assim que surgem propostas. Tudo para poder bater aquilo que foi definido de forma antecipada, sob o risco de São Paulo sofrer sanções. Só para completar o noticiário do tricolor, São Paulo enfrenta o Juventude nesse domingo, no estádio na Vila Belmiro, precisando da vitória para voltar à 8ª colocação no Campeonato Nacional. Resultado que, associado ao título na Copa do Brasil de Fluminense ou Cruzeiro, colocaria o tricolor na pré-Libertadores de 2026. Preciso falar agora de um jogador do São Paulo que já foi alvo do tricolor e que se declarou torcedor são paulino. Eu me refiro a Bernardo Júnior, que é filho do Bernardão, volante da década de 80 e 90, fez história com a camisa do São Paulo. Hoje o Bernardo Júnior atua na Alemanha, ele defende o Hoffenheim. E o pessoal do Gold foi cobrir um jogo do Hoffenheim e o entrevistou depois da partida. Bernardo Júnior admitiu que torce pelo São Paulo,
por toda a ligação que o pai dele tinha como atleta. Bernardo conta que cresceu assistindo aos jogos do São Paulo no Morumbi, foi inúmeras vezes ao estádio, mora perto do estádio, e assim que vinha ao Brasil, sempre tem a oportunidade e o hábito de assistir a jogos do São Paulo. Hoje o jogador tem 30 anos de idade, carreira praticamente toda feita no exterior. Passou por Leipzig, da Alemanha, pelo Salzburg, da Áustria, pelo Brighton, da Inglaterra, também jogou mais recentemente no Bochum, 2 temporadas no futebol alemão pelo Bochum, se mudou recentemente para o Hoffenheim, 13 partidas nessa atual temporada, titular absoluto. Quero contar que na última janela de transferências do São Paulo e o Corinthians foram alguns dos interessados no atleta. O Bernardo até cogitou voltar ao Brasil. O pai dele, que é seu representante, o Bernardão, é quem optou por adiar esse retorno, entendendo que o Bernardo ainda tem lenha para queimar no futebol europeu. O São Paulo dá para dizer que parece ser uma possibilidade real por um futuro não tão distante. Aguardemos cenas dos próximos capítulos e qualquer novidade eu conto pra vocês. Combinado? Fala, rapaziada, o Tricolor realiza o último treino antes do duelo com o Juventude em Santos. Vamos aos destaques aqui. O elenco Tricolor treinou neste sábado no Super CT e concluiu a preparação para o duelo com o Juventude, que será disputado na tarde deste domingo, dia 23, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. As atividades nesta manhã, após o processo de aquecimento, os atletas realizaram um trabalho de construção de jogadas com trocas de passes, cruzamentos e finalizações, além de enfrentamento entre equipes em espaço reduzido. Houve ainda corrida e exercícios com a preparação física no gramado. O meio-campista Marco Antônio, recuperado da lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, participou de toda a atividade com os companheiros e deve ficar à disposição do técnico Hernan Crespo. Isso aqui é muito importante, muito importante. Marcos Antônio é uma peça importantíssima para o São Paulo. Após o treinamento na capital paulista, a delegação inicia a viagem para a Baixada Santista, onde ficará concentrado até o confronto neste fim de semana. Nesse exato momento eles já estão presentes lá, né? Aqui tem algumas fotos que foram tiradas lá. Beleza? Então, esse é o destaque de hoje, do final do vídeo, pessoal. Fortalece com like, se inscreva no canal, é muito importante para o nosso trabalho aqui na plataforma, para continuar crescendo e mantendo aqui sempre motivado, trazendo as notícias do Tricolor Paulista para você, fechou? Então, comentem aqui embaixo, deixe a sua opinião, fortalece aí também ativando o sino das notificações, que você vai ser avisado em primeira mão quando pintar vídeo novo, notícia nova aqui no canal. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!